Bora, pesquisadores! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Historioteca, neste episódio 3, né? O seu local favorito aí do mundo dos podcasts para entender os conceitos com olhos historiográficos. Eu sou o professor Vitor e hoje vamos falar de um dos temas mais complexos e ao mesmo tempo fascinantes do mundo contemporâneo, a famosa globalização. Porém, como chegamos até esse mundo tão interligado? Quais são os benefícios e os problemas dessa conectividade? A globalização está em crise ou está apenas se transformando? Como diria o geógrafo Milton Santos, vivemos um tempo em que as redes se espalham, mas não se completam. Será que estamos mesmo todos incluídos neste processo? Vamos entender melhor no episódio de hoje o que está por trás deste fenômeno. E antes de eu começar, galerinha, só pedir para vocês compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, curtirem nossa página lá no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, porque todo episódio que é lançado no Spotify é lançado no YouTube e vice-versa, beleza? Então vamos começar, tropa. Pessoal, as origens da globalização. Quando a gente pensa em globalização, é comum a gente imaginar algo recente, ligado à internet ou às redes sociais. Mas na verdade, esse processo tem raízes profundas na história. A gente chama de proto-globalização este contexto que começa lá nas grandes navegações no século XV. Com as viagens marítimas feitas pelos portugueses e espanhóis, o mundo passou a se interligar por rotas comerciais, que transportavam mercadorias, culturas e também violência, escravidão e colonização. No século XIX, com a Revolução Industrial, a globalização ganhou nova força. As potências europeias expandiram seus impérios coloniais, buscando matérias-primas e novos mercados consumidores. Era a globalização a serviço do capitalismo industrial e, infelizmente, do imperialismo. Já no século XX, após as duas guerras mundiais, os Estados Unidos emergiram como uma nova potência global, reforçando instituições como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim em 1989, o mundo entrou em uma nova fase, a globalização neoliberal. Um historiador famoso, Eric Hobsbawm, chamou esse período de a Era dos Extremos. E Milton Santos alertava: essa globalização é usada para servir a poucos, não a todos. Se o passado construiu as bases, foi nas últimas décadas que a globalização atingiu uma velocidade sem precedentes. Pessoal, a internet e os avanços das tecnologias de informação transformaram a forma como os trabalhadores, como nós nos comunicamos, consumimos e até como pensamos o tempo e o espaço. Hoje, as mercadorias, pessoas, informações e capitais circulam em uma velocidade impressionante. Uma camiseta pode ser desenhada na Itália, fabricada no Vietnã, vendida no Brasil e divulgada pelo TikTok. A gente está conectado por redes invisíveis, a chamada sociedade em rede, como propõe Manuel Castells. Mas essas conexões não são neutras. Elas seguem a lógica das grandes empresas e do capital financeiro. O poder das empresas transnacionais que controlam cadeias globais de produção supera muitas das vezes os governos nacionais. E as instituições multilaterais, como o FMI, a OMC e o Banco Mundial, orientam as economias dos países a cartilha do mercado global. Como diz Thomas Friedman, o mundo é plano, mas será que é plano para todos? A globalização é ao mesmo tempo fascinante e contraditória. Em âmbito cultural, ela aproxima as pessoas de diferentes lugares. Você pode assistir um anime japonês, ouvir uma música nigeriana e comer hambúrguer americano no mesmo dia. É o que chamamos de hibridismo cultural. Porém, também há homogeneização. A imposição de valores e produtos de países centrais, como Estados Unidos, sobre outras culturas, é um exemplo desse processo. Como vários pensadores dizem, é o MEC mundo. Economicamente, a globalização ampliou o comércio internacional, reduziu preços e conectou mercados. Porém, ao mesmo tempo, aumentou a desigualdade entre países centrais e periféricos. O crescimento do desemprego estrutural, a precarização do trabalho e o avanço do setor financeiro sobre o setor produtivo são algumas dessas consequências. Politicamente, muitos estudiosos apontam o enfraquecimento da soberania nacional diante dos interesses globais.
Estados se veem pressionados por empresas, agências de risco e acordos internacionais. Isso tem gerado diversos tipos de reações. O crescimento de nacionalismos, populismos e discursos protecionistas, como que a gente viu recentemente no Brexit e na política de American First dos Estados Unidos. Resumindo, tropa, a globalização traz integração, mas ao mesmo tempo também traz exclusão. A globalização ela é vendida, galera, muitas das vezes como um processo natural, inevitável e até positivo. Porém, será que ela acontece dessa forma para todos? O economista Joseph Stiglitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele argumenta que a globalização tem sido moldada de forma desigual, beneficiando países ricos e corporações, enquanto impõe dificuldades aos países em desenvolvimento. O Milton Santos, que é um famoso geógrafo brasileiro, ele falava em duas globalizações. A globalização perversa, dominada pelo capital, e uma possível globalização solidária, baseada na cooperação entre os povos. Porém, outro problema é a chamada exclusão digital. Mesmo com tanta tecnologia, milhões ainda não têm acesso à internet ou as habilidades básicas para usá-la de forma produtiva. Outro ponto-chave é a degradação ambiental. O aumento da produção e o consumo global pressionam os recursos naturais. Algumas empresas usam o discurso sustentável apenas como marketing, o chamado greenwashing. Pessoal, a globalização é, portanto, um terreno de disputa. Não é um destino. É um caminho que pode ser repensado, rediscutido e transformado. E aí, gente? Para onde vai a globalização? Qual é o nosso futuro? Depois da pandemia do Covid-19, vimos fronteiras fecharem, cadeias de produção travarem e países repensarem sua dependência internacional. A guerra na Ucrânia, as tensões entre China e Estados Unidos e a crise climática também apontam que um novo modelo está se desenhando. Talvez estejamos caminhando para uma globalização mais fragmentada, mais regionalizada, ou quem sabe para uma globalização mais humana, como propunha o grandíssimo Milton Santos. A resposta, galera, ainda está em aberto. E depende da gente, como cidadãos do mundo, construirmos os caminhos possíveis. E aí, gente? O que vocês pensam sobre a globalização? Vocês, de fato, se sentem pertencentes a este processo? Ou vocês acreditam que estão fora dele? Bom, só vocês vão poder responder essa aí, galera. Eu queria agradecer o tempinho que vocês dedicaram a ouvir este episódio 3, tá? Se você gostou, compartilhe com seus colegas, manda seu comentário, siga o podcast na sua plataforma favorita, nosso canal no YouTube, tá bom? Até a próxima e lembre-se, entender a história é um passo fundamental para mudar o presente. Beleza? Valeu!